Que bênção que é este hino 112 do cantor cristão, um dos hinos mais cantados pelo povo de Deus. A gente estava com saudade deles e hoje abrimos a nossa reflexão com ele e vamos encerrá-la, a gente podendo cantar todo ele, viu? Vamos projetar a letra dele e você vai poder participar conosco de um momento de louvor a Deus. Agradecemos a irmã Simone e a Paola que nos têm abençoado com as inspirações, com as participações musicais. Vamos então falar com Deus? Senhor, fala ao nosso coração, prepara o coração de cada pessoa, dá tranquilidade, ó Deus, a cada brasileiro, dá a tua paz a cada coração, dá às nossas autoridades a dependência do Senhor, a humildade, o quebrantamento, Senhor. Defende o Brasil em todos os setores pelos quais ele passa turbulência neste momento. Que a tua paz, Senhor, venha sobre a nossa nação. Estamos fazendo aqui o que tu mandas que façamos, que é orar pela paz da nossa cidade, porque na sua paz nós teremos paz. Então pedimos pela nossa cidade, mas também pela cidade como nação, pelo nosso país, Senhor, e também para cada pessoa que nos acompanha agora nesta transmissão. No nome de Jesus. Amém. Se em dezembro do ano passado, 2019, quando a gente estava chegando ao final do ano, fazendo tantos planos para 2020, se alguém lhe dissesse que haveria uma pandemia, uma praga, uma peste que infectaria cerca de 3 milhões de pessoas no mundo, isso antes do final de abril, você acreditaria? Ou se dissesse, olha, a maioria dos idosos de muitos lugares, a maioria vai morrer, muitos idosos vão morrer, vai ser uma mortandade enorme dos nossos avós, dos nossos pais. Você acharia que seria um absurdo, né? Que seria uma profecia tipo daquela fatalista, né? Aquela que só pensa no horror, no ruim. Pois é, né? Estamos chegando a 3 milhões de infectados. Já estamos também chegando às 200 mil mortes no mundo. E a maioria dos nossos avós, dos nossos pais, poucos jovens, poucas crianças, mas também esses estão sendo afetados. E o que vai ser o mundo a partir de então? A maioria dos especialistas acredita que o mundo será outro, e a gente espera que sim. Mas não é somente isso, é que Jesus falou das pestes que se abateriam, que viriam sobre o mundo. Nós já falamos sobre isso aqui, e muitos pregadores sempre falam nesses períodos, né, de catástrofes, de desastres, tanto desastres naturais como aqueles desastres provocados. Sempre vem uma notícia, né? Sempre vem uma mensagem sobre a possibilidade do fim do mundo. Já falei para os irmãos em outras reflexões que nós não estamos dizendo que agora é o fim do mundo, mas que a gente precisa refletir sobre este sinal como nunca visto. Hoje mesmo eu participei de uma reunião, diversos pastores da nossa cidade, todo mundo de máscara. Uma cena incrível. Como que isso pode acontecer? Seria inimaginável há 5 meses atrás, que alguém daí a 5 meses que o mundo estaria de máscara. Pois é, esse coronavírus entrou sorrateiramente e está afetando as pessoas, não respeitando classe social, que aliás começou pela classe social alta. Mas o que Deus está nos falando, como já perguntamos em outras ocasiões? Na parábola das 10 virgens, Jesus conta a história de 10 moças que foram para um casamento, que iriam participar de um casamento. Vamos pensar, vamos contextualizar aqui como sendo damas de honra. E essas damas de honra estavam devidamente preparadas, com suas vestes. Naquele tempo
não havia luz elétrica, então cada uma tinha que levar a sua lamparina, e ainda além da lamparina era preciso levar uma reserva de azeite, que era o combustível naquela época. E a Bíblia diz que terminou que o noivo atrasou. Uma curiosidade, porque normalmente quem atrasa é a noiva, né? Mas o noivo atrasou. E aí aquelas moças adormeceram todas. E de repente ouviu-se um grito. Esse de repente fala meia-noite. O noivo está vindo! E aí todas se levantaram e começaram a se preparar. Só que 5 delas tinham as lamparinas, mas não tinham o azeite. Reserva. Levar azeite na lamparina, mas não levar azeite em reserva. E aí as lamparinas delas se apagavam e elas recorreram às outras 5, dizendo, olha, vocês poderiam nos emprestar do azeite de vocês, que o nosso está acabando. E as outras disseram, mas aí se nós emprestarmos, vamos ficar também sem, então procure aí algum lugar para comprar. E aquelas 5 saíram, e quando voltaram, o noivo já tinha chegado, já tinha entrado, já tinha fechado a porta. Vamos imaginar aqui, para contextualizar, numa casa de festas. Então, havia um horário limite, que a porta era fechada, daquele horário em diante não entraria mais ninguém. Pois é. Essa história tem muito a ver conosco. Porque Jesus disse que é o reino dos céus que é semelhante a isto. E essas são as lições que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje. Veja só. O reino dos céus é comparado a uma cerimônia de casamento. Isso está em Mateus capítulo 25, no versículo 1. E é Jesus quem diz isto. Olha só. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Qual é a principal lição que nós tiramos disso que Jesus está contando? Veja só, ele diz que o reino dos céus é semelhante. Então você viu que Jesus fez aí, não é, uma comparação entre o que acontece na vida espiritual, é chamado uma analogia, não é? E o que acontece na vida real. Então Jesus disse que há mais ou menos parecido, mais ou menos não, que é parecido, que é semelhante. Preste atenção. Jesus usou muitas ilustrações para falar da semelhança de acontecimentos terrenos com o que acontece e acontecerá no reino dos céus. Preste atenção no que está acontecendo no mundo neste momento, porque Jesus está nos alertando para o que acontece no mundo é um prenúncio do que vai acontecer conosco em relação ao reino dos céus. É a primeira lição. A igreja, eu, você, meu irmão, nós precisamos nos preparar. É o preparo para a volta de Jesus. A segunda lição que nós tiramos desta parábola está no versículo 2. Disse que 5 dessas 10 moças, elas eram nécias. A palavra nécia quer dizer louco, né? Aquela pessoa imprudente. E 5 delas eram prudentes. No verso 3, diz, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lâmpada vazia, não é? Talvez um pouquinho de azeite, alguma coisinha ali, e esse azeite logo se acabou. Qual é a distinção entre a prudência e a loucura? Está justamente aí. As pessoas não levarem a sério a vida espiritual. As pessoas acharem que isso não é necessário. Ou como muitos dizem, isso não tem nada a ver. Ah, não, isso eu tenho que cuidar agora dos meus estudos, eu tenho que cuidar agora do meu futuro, depois eu penso nessas coisas aí espirituais. Que futuro? Se as coisas espirituais são justamente o nosso futuro. E aí, o que acontece? O azeite se acaba. O azeite se acaba. Chega o momento em que a pessoa vai precisar daquilo que não tinham.
Olha, essa questão do azeite, o que seria o azeite hoje? Olha, o azeite é comparado aí ao Espírito Santo. Nós poderíamos compará-lo ao Espírito Santo, ou poderíamos também compará-lo à salvação, que vem dar na mesma coisa, que vocês vão ver daqui a pouco. É comparado ao Espírito Santo. A questão de ter o Espírito Santo é tão importante, que lá em Atos capítulo 19, versículo 2, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso e encontrou cerca de 5 pessoas que eram denominadas cristãs, e diz até discípulos. E Paulo faz uma pergunta muito interessante para essas pessoas em Atos 19, versículo 2. Ele perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Meu irmão, você tem o Espírito Santo? Qual é a evidência de que você tem o Espírito Santo? Porque Paulo percebeu que a vida daquelas pessoas que se diziam cristãs, no caso discípulas de Jesus, Paulo percebeu que havia alguma coisa no comportamento, na atitude de fé daquelas pessoas que não evidenciava que elas realmente fossem salvas por Jesus. E Paulo, para aferir se realmente elas eram salvas, e aí Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vejam só, o Espírito Santo não é algo que a gente receba depois de convertido. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos é dado como ato da fé, no momento da conversão. Vamos ver isso mais adiante, mas vamos nos apegar a este versículo aqui, que Paulo questiona aquelas pessoas. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Você, meu irmão, quando creu, você recebeu o Espírito Santo? Se você não recebeu, se você não tem o Espírito Santo, você não sabe o erro, o perigo, né? O perigo que você está correndo. E aí, Paulo falou: mas como é que vocês foram batizados nas águas sem ter o Espírito Santo? E aquelas pessoas ficaram sem resposta. Aí Paulo explicou para elas o que era uma verdadeira conversão. E sabe o que aconteceu? Paulo as batizou de novo. Tem gente que fala: não, mas eu já fui batizado, eu não posso invalidar o meu batismo. Meu irmão, se você não foi batizado da maneira certa, com a convicção certa, você tem que ser batizado conforme a Bíblia manda que seja. Então Paulo batizou aquelas pessoas, está no versículo 5. Diz que Paulo as batizou em nome do Senhor Jesus. Então você precisa responder esta pergunta: você recebeu o Espírito Santo quando creu? Você vai dizer: mas como é que eu posso saber se eu recebi? Eu teria que falar língua estranha, teria que dar algum chimelique, cair, rodar? Nada disso, meu irmão. A presença do Espírito Santo, veja só, em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Na nossa conversão, o Espírito Santo nos dado, é colocado na nossa vida igual um selo que você coloca numa carta, algo que você cola ali que não tem como tirar. Essa é a ideia. Então, como é que você sabe que você tem o Espírito Santo ou não? Lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir Deus falando com você, você vai ouvir o Espírito Santo incomodando você ou confirmando você. Essa é a evidência, uma das claras evidências. Romanos capítulo 8, depois você lê lá a partir do versículo 14, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. É isso que faz a gente filho de Deus. Confirma que a gente é filho de Deus. E ele é dado, o Espírito Santo é dado no momento em que a gente crê, conforme nós vimos. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que a gente, inclusive, tem que encher do Espírito. Porque uma coisa é você ter o Espírito Santo. E ele é dado como selo da nossa fé. Agora, o enchimento do Espírito Santo é um processo. Que muitas pessoas pensam que ali foi o batismo do Espírito Santo.
Não, aquele foi um momento especial de plenitude do Espírito na vida da pessoa. Em 1 Tessalonicenses 5,19, diz para nós não apagarmos o Espírito. Como é que a gente apaga o Espírito? Com as atitudes que a gente tem, ignorando o Espírito, desobedecendo a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes e que nós o entristecemos, como acabamos de ler em Efésios 4,30. Ele é uma pessoa que vive em nós e que foi nos dada, essa pessoa foi nos dada como selo da nossa fé. Mas lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13, diz que quando nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo e diz que ele é o penhor da nossa herança. Olha só que extraordinário. Ele foi dado como garantia de que nós fomos salvos, porque o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. Mas sabe o que garante a nossa salvação? É o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, minha irmã, se você não tem o Espírito Santo, é possível que você não seja salvo. E você precisa resolver isso com Deus. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios 13, versículo 5, Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha só. Então é um autoexame, um exame introspectivo. Eu realmente estou salvo? Eu tenho o Espírito Santo? Porque Paulo pergunta para aqueles cristãos de Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Você recebeu, meu irmão? Você tem o Espírito Santo? Olha, tem denominações por aí que vivem querendo receber o Espírito Santo, dizendo que já foi salvo, a pessoa foi salva e querendo receber o Espírito Santo. Isso é um equívoco, porque o Espírito nos é dado no momento em que nós cremos. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, essa pessoa não foi salva. Tem muita gente que acostuma com ir à igreja, gosta de ir à igreja. Eram aquelas 5 virgens consideradas loucas, nécias, elas eram assim. Elas estavam satisfeitas por participarem do casamento. Se sentiam honradas, tinham até as vestes nupciais, tinham até a candeia, mas não tinham o azeite. Há muitas pessoas assim, que vão para a igreja, se batizam, tomam parte no culto, participam da ceia, têm cargos na igreja, mas elas não foram salvas. Elas têm só a vasilha, não têm o azeite. Tem só o coração, mas não tem o Espírito Santo. Elas não foram nascidas de novo, não foram geradas de novo. Jesus diz em João capítulo 3, versículo 3, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. No versículo 13 não pode ver. E no versículo 5 não pode entrar no reino de Deus. Por isso, meu irmão, que eu estou trazendo essa mensagem para você fazer um exame introspectivo, exame interior, para ver como está a sua vida com Deus. Pode ser até que você seja salvo, mas pode ser que esteja acontecendo com você a 4ª lição que nós vamos tirar dessa experiência das 10 virgens, que está no versículo 5, que é o adormecimento cristão. No versículo 5 de Mateus 25 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quem adormeceu? Todas as 10. Não foram só as nécias, as imprudentes, as loucas, não. As outras também adormeceram. Então nós acreditamos que a igreja está vivendo um momento agora, o povo, o mundo está vivendo um momento em que os cristãos estão adormecidos, se acostumaram a ir para a igreja. Se acostumaram em ser crentes, não tem desafios, não tem vida de oração, não tem vida com Deus, não tem comprometimento. Os alvos de muitas pessoas hoje são os alvos materiais, é a prosperidade, é se dar bem na vida. Olha, em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus faz uma indagação que realmente é incômoda. Ele pergunta: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Veja só. Ele vai encontrar, vai achar fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Queria que você pensasse nisso, meu irmão. Se você está na fé mesmo, ou se você é apenas um membro de igreja, um frequentador de igreja. Há muita gente que nem se batizou ainda. Como assim, meu irmão? No Novo Testamento, as pessoas demonstravam que entregaram sua vida a Jesus se batizando. Não tem esse negócio de, eu não estou preparado ainda. Se você não está preparado ainda, você não foi salvo. E Jesus vem e você fica. Olha só, você precisa acordar. Não é tempo de brincadeira, não. Como diz o coronavírus aí, olha, ele demonstrou o quanto ele é sorrateiro, é sutil, ele entra sem pedir licença, destrói a vida, as famílias da pessoa, tira a paz. E aquelas 10 virgens estavam dormindo, todas 10. Você está dormindo, meu irmão? Está na hora de acordar. A Bíblia diz lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A quinta lição que tiramos da parábola das 10 virgens é sobre o anúncio da volta de Jesus. Olha só no versículo 6, Mateus 25,6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao encontro. Que hora que foi? À meia-noite. Olha, essa palavra noite, no original, é nux. E o significado dessa palavra é o tempo de morte. Veja só. Meia-noite significa um momento sombrio, tenebroso, da sombra da morte. Tempo de morte, tempo para as nações se entregarem ao pecado, tempo de estupidez, esse é outro significado. À meia-noite, no meio da estupidez e no meio da corrupção moral, da escuridão. Olha quando é que Jesus vai voltar. Você não acha que está parecendo muito esse momento? Não. Com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, quem poderia imaginar que em poucos dias o Brasil ficasse sem um ministro da saúde, sem um ministro da segurança, e sem falar nos outros que já caíram? Meu irmão, minha irmã, estão falando do Brasil, mas isso não é privilégio do Brasil. O pecado está assolando. A Bíblia diz, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, porque as trevas cobriram a terra. Isso é Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Então, a que horas que foi anunciado? À meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Meu irmão, se essa voz, se esse grito fosse dado agora, você estaria preparado para o encontro com Jesus? Então Jesus nos alertou que poderia voltar a uma hora em que a gente não estivesse muito ligado nisto. Mateus 24, 44, Jesus fala assim, por isso ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quer dizer, Jesus vai voltar na hora que as pessoas estiverem bem desligadas, como mais ou menos agora. Esperamos que essa praga aí, da Covid-19, possa trazer um despertamento, o povo possa se levantar dentre os mortos, que é isso que diz em Efésios 5,14, que eu citei nesse instante, que fala assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. A morte está assolando o mundo, meu irmão. E você precisa se levantar como um servo de Deus, como uma serva de Deus, colocar sua vida nas mãos de Deus e deixar de dormir. Sabe por quê? A responsabilidade é pessoal. Olha só, essa é a sexta lição que tiramos da parábola das virgens. No versículo 7, Mateus 25, 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Agora, versículo 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja só, tem gente que acha que pode, de última hora, pegar do outro, pegar a fé do outro. Eu tinha um senhor numa igreja lá no Rio, que ele não era crente, ele falava, não, minha mulher está salva, quando for na hora eu pego no pé dela.
Meu irmão, a Bíblia diz que estarão dois dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois trabalhando num campo, um será levado, outro será deixado. A responsabilidade é pessoal. Foi isso que os prudentes disseram para as nécias, Mateus 25, 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós, outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Veja só. Elas disseram, olha, esse é problema de vocês. Nós não podemos resolver o problema de vocês. E em Romanos 14, versículo 12, a Bíblia diz que assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta de você não, meu irmão. Nem você vai dar conta de mim. O que cada um de nós tem que fazer é o quê? Preparar a sua lâmpada, preparar o seu coração. Está cheio do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo está falando sobre a volta de Jesus, e ele diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos. Já falei sobre isso. Piscou o olho, Jesus já voltou. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Buscar o preparo de última hora é loucura, meu irmão, minha irmã. A sétima lição que tiramos da parábola das 10 virgens é a questão da porta fechada. Em Mateus 25, 10, diz que quando aquelas virgens nécias saíram para comprar o azeite, e saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A Bíblia diz que quando Noé e a família dele entraram na arca, Deus fechou a porta da arca por fora. Fechou por fora. A porta da arca foi fechada por fora. Aqui vai ser fechada por dentro. Depois que aquelas 5 moças prudentes, preparadas, entraram, aí diz que fechou-se a porta. Não haverá, meu irmão, minha irmã, oportunidade de última hora, como alguns ramos da escatologia pregam que Jesus vai arrebatar a igreja, quem ficar para trás vai se arrepender. Meu irmão, se você ficar para trás, olha, eu tenho muita dificuldade de aceitar que haja uma outra oportunidade para quem ficou para trás. Até mesmo porque a Bíblia não nos dá base para isto. A base que a Bíblia dá é o seguinte, perdeu a oportunidade, perdeu. Não tem outra chance. Por isso você tem que aproveitar agora, não querer deixar a responsabilidade para a última hora, depois eu resolvo isso, eu tenho ainda umas coisas para resolver, tenho um curso para terminar, tenho um casamento, tenho uma propriedade para comprar. Essas foram as desculpas que outras pessoas deram em outra parábola que Jesus contou, tá? Olha, em em Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Meu irmão, você precisa se preparar. Ver o que está faltando, o que está de errado, o que tem que ser consertado. Não dá para fazer de última hora, não. A 8ª lição que aprendemos na parábola das 10 virgens é sobre o perigo do preparo tardio, que já falamos no versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Não tem como se preparar de última hora, sair correndo, eu vou resolver ali. Eu vou procurar a igreja, eu vou procurar o pastor. Olha, se você encontrar o pastor, olha, é bem provável que ele não tenha ido também. E aí, meu irmão, minha irmã, a coisa está séria para todo mundo, tá? Em Mateus 25, 11, diz, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o que o noivo disse lá de dentro? Versículo 12. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. O conhecimento de Jesus é sumamente importante, porque em João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não conhecer Jesus é não ser conhecido por ele.
Em João 10, 27 e 28, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meu irmão, esse negócio de dizer que é crente e não está seguindo Jesus, não está com compromisso, não. Está ficando em casa, agora não tem jeito, tem que ficar em casa por causa do coronavírus, mas estão me dizendo ficar em casa sem compromisso. Está todo mundo saindo para cultuar, fazendo o culto, ou você está em casa, o culto está em casa, e você está na televisão, você está em outro ambiente, você não está ligado, não está buscando a Deus. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Mateus 25, 13, vem aí agora a recomendação alerta de Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O dia nem a hora da volta dele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 12, o escritor diz: olha, por isso restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. E aí, versículo 13, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meu irmão, você está mais ou menos, meio lá, meio cá, está na hora de você se consertar, meu irmão. De última hora não vai dar, não. Tá? Aproveita essa mensagem, esse momento hoje, esse alerta que Deus está nos dando com o que está acontecendo no mundo, e vamos logo levantar e se firmar na fé. Porque em Hebreus 12, 14, continuando aí o texto, o escritor diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Quer dizer, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha, não dá para brincar, não. A nona lição, a urgência da vigilância. Mateus 25, 13, aquilo que já falamos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Há um outro versículo que eu gosto muito, que é Apocalipse 3, 11, que diz que eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha, não vai demorar. Está chegando e você precisa agir, porque Deus está cumprindo a parte dele com os sinais. Deus já cumpriu a parte dele enviando Jesus para morrer por nós. Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu ao céu, ele disse que vai voltar. Olha, o mundo não se preparou para a Covid-19. E o que aconteceu? Um desastre. Os países que se precaveram, que tomaram providências mais rápidas, esses têm sofrido menos. Assim também as pessoas que estão assim: mas isso não tem nada a ver, isso aí não vai chegar a mim, isso é com outra pessoa. Olha, ninguém está imune, isento das consequências deste mundo. Ninguém. Nem eu, nem você. Agora, nós podemos sim nos preparar, podemos evitar, podemos tomar as providências, as precauções para evitar. Assim como na vida espiritual, assim como para a volta de Jesus, Jesus disse: olha, preparem-se, estejam alertas. E aí eu repito o Amós capítulo 4, versículo 2, que é a recomendação divina: prepara-te, ó Israel, porque tu vais te encontrar. Meu irmão, você vai se encontrar com Deus, não tem como fugir disso, não. Você quer tomar uma posição na sua vida? Você quer se levantar? Você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus? Você percebe ou desconfia que não tem o Espírito Santo? Então, ore agora, diga: Deus, entra na minha vida, dá-me o teu Espírito Santo. Vamos orar então? Senhor, te agradecemos porque Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos dá esperança. Pedimos que tu nos prepares para este dia, Senhor, para o encontro com Jesus, que tu purifiques os nossos pecados, que tu nos enchas do teu Espírito Santo e que tu visites agora, Senhor, a cada irmão, a cada pessoa que está vendo esta mensagem, ouvindo essa mensagem, vendo esse vídeo, Senhor, que essa pessoa possa tomar alento, tomar uma decisão na sua vida. E aquelas que não têm o teu Espírito e por isso não são salvas, que neste momento tu possas entrar no seu coração, que teu Espírito Santo possa vir ao coração, à vida dessas pessoas, e elas poderem experimentar a tua presença, a presença do teu Espírito, que é a garantia, Senhor, é a nossa garantia aqui. Se algum crente, Senhor, ele é crente, ele é salvo, mas ele está duvidoso,
Tira essa dúvida, Senhor, dá a tua paz, dá a tua certeza ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora o hino 112? Vamos cantá-lo todo, com todo o coração, com todo o entusiasmo, acompanhando aí a Paola e a Simone?